Mas uma outra questão que é nas cartas aos Coríntios, Paulo fala muito dos dons espirituais. Vamos também, lá. Né? No sentido de que, assim, eu acredito que todo mundo, não importa a denominação, e aí o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, todas as denominações cristãs acreditam ainda nesses dons, uma vez que a gente se ajoelha para pedir uma cura, então um dom de cura, um milagre, pedindo uma revelação para uma decisão importante que a gente venha a ter que tomar, ou que alguém tenha alguma palavra que possa transformar a vida de um ente querido da gente, né? Então, como que você vê, para que a gente não se engane nem por nós mesmos, que às vezes nós mesmos podemos pensar, eu quero ser importante, então, para Cristo, então eu queria revelar algo importante para a vida de alguém, eu queria abençoar alguém, falar alguma coisa desse tipo, ou até para a gente se proteger de pessoas que venham querer usar de má fé desses supostos dons, e aí que aí não seria uns dons, seria má fé mesmo para conosco, né? Uma vez tentando nos revelar algo que não vem de Deus ali, né? Felipe, o seguinte, primeiro que as manifestações dos dons espirituais, elas realmente são registradas pelas Escrituras. Eu vou colocar duas coisas, vou falar da minha tradição cristã, que a minha tradição é continuista, ou seja, os dons espirituais, os princípios bíblicos são os mesmos. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu creio no que a Bíblia fala. Jesus fala que no meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas. Então Jesus fala disso. E São Paulo foi o teólogo que disciplinou tudo isso. Sim. Tá? Então, eu creio que esses dons, essas práticas espirituais, elas valem ainda hoje. Valem ainda hoje. Mas existem aqueles que são cessacionistas, que dizem, esses dons espirituais, essas práticas foram para aquele tempo. Eles existiram no tempo apostólico. Depois não mais. Entendi. Quando você fala assim, alguém se ajoelha pedindo a cura de alguém. Uma coisa é você interceder para a pessoa, por uma pessoa. Pedir a oração num caso de alguém que está enfermo, um problema de família, é uma intercessão. Todos os cristãos fazem isso. Agora, nem todos os cristãos creem que você pode ir e orar para uma pessoa ser curada, por exemplo. E declarar para a pessoa, receba a cura em nome de Jesus, seja curado, né? Entendi. Então, uma coisa é você interceder, eu acho que todos fazem. Certo. Todos confiam. Alguém precisa, você vê no culto, na celebração religiosa, o pedido de oração, a intercessão por fulano. Isso é normal, todos fazem. Agora, os dons espirituais não vão nessa direção. Dons espirituais, eles vão para o lado do sobrenatural. É você orar para alguém ser curado e a pessoa ser curada. É você ter uma palavra de conhecimento, uma palavra profética que ninguém sabe. E aquilo ser algo do segredo do coração de alguém e ser falado e aquilo acontecer. Se firmar. Então, primeiro, os cessacionistas que creem que isso não existe mais. Segundo, os continuistas que creem que o que está na palavra de Deus continua ainda hoje. O que aconteceu historicamente, e isso aconteceu com todas as denominações históricas, com todas. A maioria das denominações se tornou cessacionista, não cria nesse sobrenatural uma religião mais formal, mais tradicional. Isso marcou as denominações cristãs ao longo de séculos. Porém, ao longo dos séculos também, houveram manifestações espirituais, de dons, de milagres, de coisas que aconteciam na história da igreja. Agora, no movimento mais moderno, existe o movimento pentecostal, que é a tradição que eu participo. A minha vida é nessa tradição, a tradição pentecostal. E esse movimento, ele alcançou todas as denominações praticamente, as denominações históricas. É por isso que você tem a igreja batista tradicional e a igreja batista renovada.
uma é cessacionista e a outra crê na contemporaneidade desses dons. Você tem a igreja presbiteriana tradicional e a presbiteriana renovada. Você tem a igreja católica e você tem a renovação carismática católica. Certo. Que crê nessas manifestações porque foram movimentos espirituais que surgiram dentro das denominações cristãs. Entendi. Eu advogo o pensamento de que os dons espirituais são para hoje. Paulo explica isso, ele fala dos dons em 1 Coríntios capítulo 12, os dons espirituais para aqueles que creem, e ele fala deles assim com muita propriedade, como eles funcionam, como devem ser exercidos. Aí você falou assim, mas alguém pode se aproveitar, ter alguém que use isso de má fé. Ou até nem de má fé, mas sente, por ignorância também, sente alguma coisa e acha que ali é Deus falando com ela. Você primeiro, como cristão, deve pedir a Deus o discernimento de espírito. Você não tem que acreditar em tudo. Então, a própria palavra de Deus diz, e Paulo fala disso também, que você deve provar os espíritos, você deve observar se aquilo é de Deus. Porque determinadas coisas que alguém fala que foi Deus que falou, ou Deus que fez, não testificam no seu coração. Você não consegue entender aquilo. E quando é de Deus, geralmente a pessoa fala e você também entende. Aquilo testifica com você, entendeu? Sim. Então, mesmo que uma profecia seja de Deus, ou que alguém falou, Felipe, eu tenho que te falar isso, ó, Deus me mandou falar isso. Mesmo que seja Deus falando, você tem o direito de duvidar, você tem o direito de questionar, você tem o direito de observar e julgar aquilo. Sim. Você não julga a pessoa, mas a mensagem sim. Entendi. Entendeu? Então, quando alguém vem e faz algo em nome de Deus, e se aquilo não testifica, se aquilo não bate com a sua fé, vamos imaginar que alguém chegue e fale com você que você está vivendo uma determinada prática de vida e você não está. Você, na hora, tem que dizer que aquilo é mentira. Certo. Mas você não está naquela vida. Você não está vivendo aquela experiência, entende? Entendo. Então, alguém pode se apropriar de algo que é de Deus ou não, pode haver meninice, pode haver erro. E casa que tem menino, tem essas coisas. E na vida cristã, você tem diversos níveis de maturidade. Você tem gente que já está madura na fé, e tem gente que é menino na fé. Né? Então você vai ter meninices, você vai ter erros, mas isso não anula a validade da experiência espiritual e dos dons espirituais. Com certeza. Não anula, porque tem gente que erra, você vai desacreditar do todo. Certo. Isso não deve ser a nossa prática. Então os dons espirituais são para hoje. Sim, assim, eu tenho... inclusive abordamos isso numa outra conversa que a gente teve, e eu falei assim, que eu tenho 40 anos, em 40 anos Deus nunca falou comigo nesse sentido, assim, nossa, pum, apareceu assim uma voz na minha cabeça que me falou, e eu não falo isso nem com remorso, nem nada não, porque eu vejo a ação de Deus na minha vida sempre após as coisas virem acontecer. Então, eu vejo como a ação de Deus foi na minha vida para eu chegar até onde eu cheguei, para eu conhecer as pessoas que conheci, nas relações pessoais que eu tive, eu vi a ação de Deus nisso tudo. Então, assim, quando alguém chega, vai até uma brincadeira que eu sempre faço, quem me conhece sabe, quando alguém chega de mim e fala assim, ó, Deus falou comigo para falar com você isso, eu já vou achar, meu Deus, será que é Deus mesmo que falou com essa pessoa, sabe? Porque eu não sei se eu tenho uma certa inveja dessas pessoas, né, que Deus fala com elas a todo tempo, ou se eu mesmo tenho essa coisa, um bloqueio meu mesmo de falar, não, eu acho que você não precisa ter inveja e pode entender que determinadas coisas Deus fala com você, testificando no seu coração, te mostrando a ação dele, a mão dele agindo em seu favor. Mas isso não quer dizer que em algum momento ele não possa vir e falar com você. Com certeza. Então, se Deus é Deus, de ouvido aberto. Se Deus é Deus e ele tem autoridade sobre tudo, ele pode falar com você a qualquer momento. Sim, né? Com certeza. E a minha oração é que ele faça isso um dia. Sim. Para você, obviamente, ter a sua experiência também. Exatamente. Né?